Você está cansado? Você está frustrado? Você está preocupado? Você está desanimado? Eu tenho ilustrado durante algumas vezes esse ano o que talvez é o sentimento que muitos de nós temos quando chegamos a esta época do ano. Parece que depois de todos os processos que nós vivemos, nós estamos nos sentindo assim, como uma garrafa que foi sendo pressionada e amassada pelas mais diversas circunstâncias desses últimos 30 meses. E Christian, se não desse for somente assim, parece que alguém pegou e ainda fez assim, ó. Foram amassando, em algum momento da jornada nós tivemos um pouco de alívio, mas parece que logo em seguida (16 de outubro de 2022). Muitos de nós estamos como essa garrafa. Um crente em Cristo Jesus, ele jamais ficará possesso, mas ele passa por opressões duras, e dificuldades e adversidades tais, que muitos de nós, o que sobrou, é como essa minha pequena ilustração. Cansado. Por isso eu perguntei você está cansado? Cansado de esperar uma resposta que não chega? Cansado de esperar por uma oportunidade que não vem? Cansado por um relacionamento com o mínimo de condições de sobrevivência? Cansado fisicamente mesmo, trabalhado demais, cansado de lutar. Não sei se você já teve esse sentimento. Eu sou mineiro, os irmãos sabem, lá da roça, do interior, e lá a gente diz assim, como o cachorro que corre atrás do rabo. Cansado de correr e não chegar a lugar nenhum. E se não fosse só o cansaço, veio a frustração consigo mesmo, em ter criado nos últimos meses ou últimos anos alguns objetivos que você não conseguiu alcançar, e você não consegue lidar com essa dor, porque as expectativas eram altas, e agora você não conseguiu chegar aonde você esperava, e você está frustrado. Frustrado com as suas atitudes, frustrado com pessoas ao seu redor, porque você confiava e acreditava que elas seriam extraordinárias, e você começou a descobrir que elas são seres humanos como você, e elas falham. E quando elas falham, as nossas expectativas que estavam lá no alto, elas vão ao chão. Frustrado com gente que você em algum momento teve expectativas altíssimas, e do nada tudo ruiu. E se não bastasse o cansaço, a frustração, alguém ainda vira para você e fala assim, não fica ansioso. Se fosse fácil assim, né? Se fosse tão simples a gente literalmente lidar com a ansiedade.
como a gente lida facilmente com outras áreas da nossa vida. E de repente a ansiedade acerca do amanhã, a ansiedade acerca do que vem pela frente, como será a questão com os meus filhos, meus netos, como será a nossa nação. E nos últimos dias a gente tem estado bastante ansioso acerca disso. E de repente tudo isso extrapola. Aí eu pergunto a você: você está nesse time aqui? Como eu estou? Você de alguma forma se sente assim também? Ao chegar essa data, dias de cansaço, dias de frustração, dias de preocupações. Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40. Deus quer falar conosco através deste salmo. Salmo de número 40, salmo muito conhecido, porque neste salmo nós podemos aprender com Davi, com algumas atitudes preciosas de Davi, que nos ensinam a como encontrar um renovo para um coração cansado, para um coração frustrado, para um coração preocupado. Nós temos aqui neste salmo muito conhecido, lições preciosas para nós nessa noite. Almeida Corrigida Fiel diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: esperei com paciência a ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama, e Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E quando virem isso, muitos temerão ao Senhor, e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus o Senhor, e não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. O Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Este é um salmo de Davi, mais um destas experiências extraordinárias que Davi tem com o seu Deus, e ele transcreve as suas experiências. E é interessante que este salmo de Davi, por mais que ele foi escrito a partir de uma experiência individual e pessoal dele com Deus, ele foi dirigido à coletividade. É por isso que você nota que o salmista começa direcionando Salmo de Davi ao regente do coro. Por quê? Porque este era um salmo para ser usado na coletividade do povo, no canto congregacional, na exaltação congregacional, ao culto público. Não era meramente um hino pessoal de Davi, mas era a experiência de Davi que transbordou ao coração de muitos, como o meu e o seu. Agora, quando Davi escreve esse salmo, qual foi o momento da vida de Davi que Davi se debruça para escrever estas palavras? Para John MacArthur e outros teólogos,
que têm o mesmo pensamento, eles defendem que Davi escreve este salmo nos momentos em que ele estava sendo perseguido por Saul. Saul extremamente invejoso, depois daquele processo todo de Davi matar Golias, tudo que estava acontecendo, Saul então com o seu coração vaidoso, começa a perseguir a Davi para tirar a sua vida. Imagine ser perseguido pelo rei. Imagine viver esta situação em ter o rei perseguindo a você, querendo tirar a sua própria vida. E eu fiquei impressionado ao ver isso, ler esse contexto, imaginando Saul fazendo de tudo para acabar com Davi. E Davi Luiz vira para mim, no meio de toda essa perseguição, Rafael, em meio a perder a sua própria vida, ele vira e fala assim: espera com paciência. No meio da guerra, no meio do momento em que o seu coração estava temeroso, no meio do momento em que seu coração, com toda certeza, como ser humano que ele era, poderia ter dúvida, ter medos, no momento desafiador da sua jornada, Davi vira para mim e para você e diz assim: espera, pois, com paciência. Este salmo, meus irmãos, ele é extraordinário, porque ele vai nos mostrar nesta experiência de Davi, que Deus prometeu na sua palavra, que Ele é o Deus presente no coração do seu povo, que traz paz ao seu povo nos momentos mais difíceis. E quando a gente olha para Davi, quando a gente olha para essa expressão do Salmo 40, hoje eu queria com você, juntos nós mergulharmos um pouquinho mais e olhar para Davi, no contexto em que ele está, num contexto de perseguição, no contexto em que ele está prestes a perder a sua própria vida, sendo perseguido por Saul, em 4 atitudes dele, que renova o meu e o seu coração na presença do Senhor. A primeira delas é esperar. Eu preciso aprender a esperar. Eu queria que você repetisse isso comigo. Eu preciso aprender a esperar. Mais uma vez. Eu preciso aprender a esperar. Davi começa este salmo. Nesse contexto todo, ele vai nos mostrar que uma atitude dele que mexe com o nosso coração, que vai renovar o nosso coração, é aprender a esperar, esperar com paciência pela ajuda de Deus. Davi tinha uma confiança tão grande, e essa confiança estava no meio da perseguição, no meio da tribulação, e ele diz: esperei com paciência no Senhor. É interessante que Davi não estava agora colocando, como em nenhum momento ele teve, colocando a sua força, a sua expectativa e a sua experiência em homem algum. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Davi tinha isso muito claro. Ele já tinha passado experiências tais, e agora ele diz: eu irei esperar no Senhor. Ao contrário, meus irmãos, quantas vezes nós buscamos o consolo, nós buscamos a resposta, nós caçamos alguém que pode dar um jeitinho para nós, porque nós não aguentamos esperar, e aí a gente atropela os processos, e o nosso coração fica mais cansado ainda. Por quê? Porque nós não temos aprendido a esperar no Senhor. Davi está nos ensinando que um remédio para um coração cansado, para um coração que sofre, por mais antagônico que seja, é aprender a esperar, e a esperar na pessoa certa. É no Senhor que nós vamos encontrar o nosso consolo. Aí eu te pergunto: aonde estão as suas expectativas? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua fé? Aonde você está colocando os seus sonhos? Você acha que algum ser humano pode trazer a resposta que você precisa? Você acha que o amigo do seu conhecido, que vai dar um jeitinho, vai conseguir resolver e trazer o anseio do seu coração? Não.
Davi começa nos ensinando que para termos um coração renovado e curado, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante dos embates, diante da perseguição, diante da luta, diante do problema, sabe o que é? Esperar. Só que nós somos a geração que nós somos imediatistas. Olha, o chefe liga e diz assim: eu estou precisando que você faça isso aqui. Aí você pergunta assim: chefe, é para quando? Qual a resposta que ele tem para você? Para ontem. Chefe, é para quando? Para ontem. Você já viu como a gente tem dificuldade de esperar? Basta o seu Wi-Fi não funcionar direitinho aí. Está carregando, está carregando, está carregando. Você entra em desespero. Nós somos a geração que aprendemos a cozinhar no micro-ondas. É por isso que talvez é tão difícil para nós pensarmos em pegar uma lenha, botar fogo, trazer uma panela. Imagine esse processo, irmã Raimunda, quanto tempo isso não vai demorar? Se a gente vai ali e coloca 3 minutos, o macarrão já é instantâneo, tudo é instantâneo. E às vezes nós queremos que a nossa vida e as nossas resoluções com Deus também sejam instantâneas. Porque nós somos uma geração que não aprendemos a esperar. E aí, como nós não aprendemos a esperar, nós não condicionamos nossa vida, nós não aprendemos a descansar no Senhor. E Davi foi claro, aquilo que Naum também disse aqui: o Senhor é bom, Ele é refúgio para aqueles que nele confiam no tempo de angústia. Ele é o Deus da nossa salvação. Isaías vai dizer: agora, nós devemos aprender a esperar, e não é apenas esperar, porque Davi faz questão de adjetivar a espera. É esperar de maneira paciente. Nós somos uma geração impaciente. Nós somos uma geração que não sabe esperar. Nós somos uma geração impaciente. E a nossa vida, a maioria das vezes, os processos em que nós estamos envolvidos, como nós não sabemos esperar e somos impacientes, nós nos tornamos intolerantes, desesperados. Nós chegamos, meus irmãos, ao limite da falta de educação, quando nós não rompemos ela. Quer ver um exemplo simples? Abre o semáforo e você não arranca. Por alguma razão fica na fila de alguém e não deu o seu próximo passo. Pense aí numa situação comum em que a intolerância é tão clara. Sabe por quê? Porque nós, meus irmãos, as circunstâncias em que nós estamos envolvidos, nós vamos precisar aprender a esperar. E não é apenas esperar, é aprender a esperar com paciência. Se nós queremos ter um coração renovado, nós precisamos esperar no Senhor, e de maneira paciente. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus está atrasado? Você acha que Deus perdeu a condução, que Ele ia enviar a sua bênção? Tem hora que parece que a gente entra nessa vibe: Deus se esqueceu de mim. Não, querido, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. O problema maior é que nós não queremos viver o processo, nós só queremos o resultado, nós só queremos o final. Quando Deus está querendo nos conduzir, é nos levar à maturidade por meio do processo. A maturidade está no caminho e não no objetivo. E aí eu preciso dizer para você: esperar dói, porque esperar é uma atitude de crescimento e de maturidade da alma, e é por isso que dói tanto, e a gente briga conosco. Sabe por quê? Porque quando Deus está nos levando ao crescimento, quando Deus está nos levando para um outro nível de espera, a gente começa a questionar, a gente começa a brigar com Deus, como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Primeira coisa que Davi nos ensina: espere com paciência. Quer ter um coração renovado, coração cansado? Aprenda a esperar, e esperar no Senhor. Agora, sabe qual é a segunda coisa que ele nos ensina? Não é uma espera passiva, não, é uma espera ativa. É interessante isso. Às vezes a gente gosta daquele texto do Salmo 127 que diz: ao Senhor dá os seus enquanto
dorme. Então eu vou dormir agora o dia inteiro. Tem uma galera que leva aquilo ali a sério, só levanta meio-dia e está dizendo assim: ô papai, o senhor dá os seus enquanto dorme. Mas a mesma Bíblia que diz assim: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, levanta. Não é isso, o texto ali está falando de confiança no Senhor. Mas Davi aqui está falando de uma espera, mas não é uma espera em que eu vou ficar apenas esperando. Davi diz assim: eu vou esperar, mas eu clamei. Ele não apenas cruzou os braços, Davi agiu, ele buscou, ele chorou, ele rasgou o seu coração diante de Deus. Ele não teve uma atitude passiva diante do problema, Davi teve uma atitude ativa. E qual foi a sua principal ação? Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Davi começou a clamar na sua espera. Ele não clamou para alguém, ele não clamou para o vizinho, ele não pediu o amigo do chefe, ele foi clamar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode resolver o problema, o nosso problema, que às vezes a gente quer clamar para quem não pode resolver a nossa situação, meus irmãos. Não foi uma espera inativa, quietinho, vou ficar aqui, vou chorar, ah Deus, miserável homem que sou. Não, eu estou esperando no Senhor, mas eu estou clamando: Deus, eu espero no Senhor, muda a situação, Senhor, me tira desse lago horrível. E é interessante a comparação que Davi faz, porque ele diz que enquanto ele clamava, Deus tirou ele de onde? Olha aí o versículo de número 1 para o 2. Eu clamei por socorro. E olha o 2. Ele tirou de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, de um buraco, um poço sem água, só o barro no fundo, um lugar sem vida, sujo, sem condições alguma de sobrevivência. Davi vai dizer que ele estava num lugar, que esse estado que ele se encontrava, ele compara como um poço que já não tinha água. Quem vem do interior sabe, um poço quando ele não tem água e só está barro, ele vai servir para muito pouca coisa. E logo vão querer tapar aquele buraco, porque ele só vai ser um lugar até perigoso. Qual a serventia de um poço que não tem água? Qual a serventia de um lugar como esse? E Davi vai mostrar que aquele estado era um estado terrível, aonde ele se encontrava de dor, de luta, sendo perseguido. E ele compara como um poço terrível de lama, porque tinha perdido o seu valor, só barro. Mas Davi vai dizer que quando ele clamou ao Senhor, Deus tirou ele daquele poço de perdição, daquele atoleiro de lama, e colocou ele, meus irmãos, numa pedra firme, do barro da incerteza para uma rocha firme. Deus faz isso com a gente, e quando a gente busca, quando a gente clama, Ele nos tira do barro fedorento da incerteza e nos bota em pé sobre a rocha dos séculos, que é Jesus, a rocha que não é abalada. É isso que Ele faz com a gente, irmão Eduardo. Só que às vezes a gente prefere ficar lá no barro, a gente está afundando e continua afundando, porque na hora de clamar e confiar, a gente não quer abrir mão do nosso eu, a gente não quer abrir mão daquilo que está no nosso coração. E aí a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, eu estou ouvindo e muitas vezes eu estou indo para outro rumo, estou indo em outro caminho, e aí eu vou parecendo que eu estou numa areia movediça. Quanto mais eu tento sair, quanto mais eu saio, mais eu afundo, mais eu estou no barro. Por quê? Porque eu estou clamando a pessoa errada, eu estou buscando socorro no lugar errado. Eu clamei ao Senhor, e Ele me tirou do barro e me colocou aonde? Numa rocha firme. A segunda atitude de que Davi nos ensina para um coração renovado, não é apenas esperar, é esperar e clamar. Você tem clamado? Você tem orado? Você tem buscado? Agora tem uma terceira coisa para a gente caminhar para o final. Primeiro, eu espero, eu clamo. Agora o versículo 3 é extraordinário. Davi diz assim: Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão nele. A terceira atitude para um coração renovado é adorar ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado no teu coração. O Senhor tem um novo cântico para você.
O Senhor tem um novo cântico na sua história. É interessante que Davi não murmura, Davi adora. Meus irmãos, na sua experiência com Deus ele busca o Senhor, na sua experiência com Deus ele descansa, na sua experiência com Deus ele clama, mas quando Deus o responde, olha o que ele faz, ele adora. E é interessante a compreensão dele de adoração, irmão Josimar, porque ele diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ele reconhece que a adoração deveria ser dada ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, na nossa jornada de vida, nos nossos vales, nas nossas lutas, Deus foi lá e pinçou a gente assim, ó, tirou a gente do barro podre, botou a gente na pedra. E aí quando a gente chegou na pedra, Evert, sabe o que a gente fez? Cara, eu sou bom demais, eu consegui. Você buscava ao Senhor, você orava, você clamava, você esperou. Aí quando Deus foi lá e te tirou do lago, Deus te tirou do barro, aí que Deus te deu a tua vitória, aí o que tu fez? Tu esqueceu do Senhor. Davi diz assim: Deus colocou um cântico na minha boca, mas foi um cântico ao Senhor. Às vezes o cântico que está na nossa boca, depois da vitória, é um cântico soberbo, que a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente acha que a gente conseguiu porque a gente é bom, a gente acha que a página virou porque a gente deu conta, porque a gente passou sozinho. Irmãos, é por isso que a gente não sai muitas vezes lá do barro. Por quê? Porque a gente não dá glórias ao Senhor. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é querer roubar a glória de Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. E Davi foi claro: Ele me tirou do barro, Ele me colocou sobre uma rocha, e aí na minha boca veio a adoração, porque eu reconheço que foi Ele que fez isso. Um coração renovado é um coração que reconhece o que Deus está fazendo. Foi Deus. Tem uma frase que usa muito nas redes sociais agora: não foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Aconteça o que acontecer, será Ele. E aí Davi vai dizer: Ele me ensinou a cantar uma nova canção. E aí eu queria dizer uma coisa para você: Deus tem uma nova canção para você. Eu acredito nisso. Deus tem uma nova canção para você. A nossa vida não é para sempre no barro, a nossa vida não é para sempre naquele lugar fedorento, a nossa vida não é para sempre ali. Ele é aquele que, quando nós clamamos, Ele nos tira do barro e nos coloca sobre a rocha firme, e lá nós vamos adorá-lo, lá nós vamos exaltá-lo, porque nós teremos um cântico novo para a glória do nosso Deus. E aí eu pergunto a você, e a gente caminha para o fim: qual é o hino que está na sua boca hoje? O que é que você tem falado? O que é que você está gastando o seu tempo com as suas palavras? A boca fala o que o coração está. Eu queria que você parasse por 20 segundos e pensasse: hoje domingo, o que é que você falou do seu amanhecer ao seu entardecer? Quanto da minha e da sua boca saiu uma canção de adoração? Quanto da minha e da sua boca saiu um tempo de exaltação ao Senhor? Quanto das nossas bocas, do que escrevemos, do que postamos, do que falamos, saiu sobre Deus? Isso é um bom indicador para ver o que está cheio o nosso coração. Davi diz: Ele colocou um novo cântico nos meus lábios. E é um cântico que adorava ao Senhor. Nós precisamos adorá-lo. Você quer ter um coração renovado? Adore, adore, adore. Exalte ao Senhor. Adore indiferente do que Ele faz. Adore pelo que Ele é. O que nós cantamos aqui nessa noite, vamos cantar ainda. Adore pelo que Ele é. Espera, clama, adore. Agora o verso 4 a gente termina, e o 5 ele diz assim:
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Olha o início do verso 5. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Tu tem feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Depois de esperar confiantemente, depois de clamar de socorro, vem a adoração e vem o abrir da nossa boca para falar das coisas de Deus. Olha, meus irmãos, aqui Davi começa a anunciar o que Deus estava fazendo e o que ele ainda ia fazer. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maravilhosos. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É difícil a gente abrir a boca e dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem, quando aquilo que está acontecendo não é o que eu gostaria que acontecesse. É difícil dizer que todas as coisas adoram ao Senhor, quando tudo que está acontecendo não são as minhas expectativas. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Descansa seu coração. Você não está dormindo, você está desesperado, você está desesperada, preocupado com amanhã, quem vai ganhar dia 30, eu quero te dizer uma coisa: exerça a sua cidadania, faça o que você tem que fazer, não deixe de ir votar, vote com consciência, vote com o seu coração em paz com Deus, como o pastor tem lhe ensinado sobre princípios. Mas saiba de uma coisa, indiferente do que aconteça, Deus não perdeu o controle. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Deus que cuida dessa nação e cuidou, Ele é o Deus que cuida das nações, Ele é o soberano, Ele é o Deus que está cuidando da sua casa, Ele é o Deus que está cuidando da sua família, Ele é o Deus que tem planos extraordinários. Os planos de Deus são maravilhosos, meus irmãos. Ou eu acredito em Deus e confio na sua palavra, ou o que vai ser de mim? Hoje pela manhã eu acordei com um texto na minha cabeça e no meu coração, e eu quero terminar a mensagem com ele. Abacuque capítulo 3, a partir do verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Ainda que venha o caos, ainda que passemos por dias difíceis, ainda que enfrentemos lutas e adversidades que são inerentes ao ser humano, e nesse tempo que nós vamos enfrentá-las, ainda que passamos pela enfermidade, ainda que passemos pela luta, ainda que estejamos muitas vezes assim, amassados, literalmente destruídos por essa vida. O cenário que Abacuque está nos dizendo aqui é um cenário de total escassez. O cenário que Abacuque está narrando para nós é que a figueira não vai florescer, não vai ter fruto na vide, não vai ter produto na oliveira, os campos não vão ter mantimento, as ovelhas serão arrebatadas, nos currais não vai ter vaca, não vai ter nada, tudo estará de mal a pior. E ele está dizendo: eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé, e nessa noite nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Seu coração tem estado desanimado, você tem pensado em desistir, você já quis jogar a toalha em áreas da sua vida que você pensou que não tem mais jeito, e hoje o Senhor está dizendo assim: espera, mas espera com paciência, clama, louve a Deus, exalte ao Senhor, porque enquanto você está louvando, enquanto você está sendo glorificado, eu estou no controle de todas as coisas, eu não perdi o controle da tua história, e a palavra final virá do Senhor. Irmãos, é muito difícil a gente louvar a Deus quando as coisas vão de mal a pior. Eu já tive muitos exemplos assim na minha vida, mas tem dois que eu já contei aqui por algumas vezes e eu não canso de contar. Eu tinha 16 anos e eu conheci um jovem que tinha a minha idade e que começou a sentir dores no seu joelho direito. Filho de pastor, criado na igreja. Pensa no menino querido, tocava acho que todos os instrumentos. E um dia ele chegou lá em Braslândia, e ele chegou na nossa igreja, e ele vinha mancando com uma bengala, e ele já estava sem cabelo. O seu nome era Heber. O Heber estava enfrentando um câncer no joelho, 16 para 17 anos. O Binho teve que amputar a perna, na perspectiva de tentar sobreviver a toda aquela história. Mas eu nunca vou me esquecer que todas as vezes que eu cheguei na oncologia do Sara Kubitschek, quando eu adentrava o corredor, e todo domingo à tarde nós íamos lá, quase todos os domingos, na cama da parede, no cantinho estava o Weber, com um violão na mão. E quando nós chegávamos, o Binho estava com um sorriso no rosto, e cantando e adorando a Jesus. O Deus que tem todo o poder podia ter curado o Weber, e Ele o curou. Só que Ele não o curou do câncer, Ele o curou para sempre, porque Ele o levou para si. O Weber foi para a glória, e ele está com o Senhor. Mas nos dias mais difíceis, Rafa, quando a gente chegava naquele hospital, o Weber estava adorando ao Senhor. Como está o seu coração? Talvez ele está cansado hoje, sabe por quê? Porque você não espera mais nele, você não tem clamado mais a Ele, você não tem mais usado o seu tempo para adorá-lo e para falar das grandezas que Ele fez. Davi fala sobre isso. Davi espera com paciência, Davi clama, Davi o adora, um novo cântico, mas Davi fala das coisas que Deus tinha feito. Deus já fez coisas muito maiores na sua vida do que aquilo que você precisa hoje. Vou repetir isso. Deus já fez coisas na sua vida muito maiores do que o milagre que você precisa hoje. Mas Satanás tem cegado os seus olhos para ver o quanto ele é grande e como ele tem poder para mudar a sua história. Mas hoje eu queria convidar você a adorar ao Senhor cantando essa canção, e depois nós vamos orar. Mas eu queria que você fizesse dessa canção hoje. Você que está assim, ó, como essa garrafinha, todo machucado e arrebentado. Hoje você vai dizer: Senhor, eu te adoro pelo que Tu és, não é pelo que o Senhor faz. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar te adorando, porque eu vou esperar com paciência no Senhor. Adoremos a Ele.